Oi, gente. Então, eu sou a Morgana e eu quero contar aqui nesse vídeo pra vocês como que eu consegui criar a minha aprovação em concursos públicos. E, primeiramente, eu queria dizer que eu tenho uma outra rede social, então se vocês me acharem por lá, que é Morgana Bernardes, né, na rede vizinha, e também aqui nessa rede, onde eu compartilho dicas de concurso. Mas por que eu resolvi criar uma nova rede social? Porque eu acredito que muitas pessoas têm resistência a esse conteúdo, que é o conteúdo de espiritualidade, lei da atração, o poder da mente. Então, para que eu não atinja aquele público que não quer isso, né? Eu resolvi criar uma nova rede social. E o Bruce tá bem ali, subindo onde ele não deveria. O Bruce é meu gatinho. E eu percebo que as pessoas têm uma certa resistência a esse conteúdo, e eu digo por mim, que eu tinha muita resistência a isso. Antigamente, a primeira pessoa que falou pra mim de espiritualidade, lei de atração, foi a minha mãe. Ela leu O Segredo. E eu falei, nossa, isso é bobeira. Eu lembro de ter algumas amigas na faculdade que também falavam disso e eu não acreditava de jeito nenhum. Era muito relutante. Só que a partir do momento que eu fui me despertando para esse conteúdo e vendo que isso se aplica, eu acho que a melhor forma de você se despertar para esse conteúdo e acreditar é quando você olha para sua vida e você consegue identificar o quanto você realmente cria as coisas. Quando você consegue olhar para sua vida e fala, cara, realmente eu criei essa experiência positiva, mas eu também criei essa experiência negativa, e você consegue saber exatamente como você criou aquilo, você sabe qual foi a origem, né, daquela experiência. E aí quando você vive isso, de conseguir identificar, né, como você criou aquela experiência, eu digo assim que não tem como você voltar atrás. Não dá mais pra você voltar atrás nesse conhecimento, porque você viveu na pele, né? Você viu na pele você criando uma coisa, você viu na pele os seus pensamentos se tornando realidade. Então, assim, quando você percebe isso, quando você, sabe, desperta e consegue identificar na sua realidade, acabou. E basicamente, né, agora foi aí 2 minutos de muita lorota, deixa eu finalmente contar como que eu criei as minhas aprovações em concursos públicos. Eu acho que a lei, muita gente acha que a lei da atração é você sentar aqui e você ficar, ai, tô imaginando eu sendo aprovada e tal. Não é desse jeito apenas, né? Se você não fazer a sua parte, não vai adiantar, você não vai conseguir. Então, assim, você precisa sentar e estudar eventualmente, óbvio. Mas o que seria a interferência da lei da atração nos concursos públicos? Porque a gente olha, muitas vezes, para o concurso público e a gente vê ali pessoas que estudaram pouquíssimo tempo e elas conseguiram ser aprovadas. E outras que estão ali, ó, pelejando há muito tempo e não conseguem de jeito nenhum. E aí, o que será que define, né? O que será que faz com que uma pessoa consiga ser aprovada tão rápido e outra que se esforça tão mais, que estuda muito mais, que entrega muito mais? Por que essa pessoa não consegue ser aprovada em concurso público e a outra consegue? E aí que eu acho que entra a mentalidade, entra as nossas crenças, entra aquilo que entra aí o que a gente acha que nós somos capazes, a nossa autoimagem, o que a gente pensa de nós mesmos. Então, esses são os fatores que muitas vezes são causas invisíveis, né, que a gente não consegue ver, porque as causas visíveis a gente identifica, que muitas vezes, eu tenho procrastinação, não consigo estudar, eu tenho dificuldade de memorização, mas essas causas, assim, que muitas vezes a gente não gosta de olhar para elas, porque às vezes elas são doloridas demais de serem olhadas, essas causas são invisíveis e elas contribuem sim. Então é aí que muitas pessoas às vezes estudam e não conseguem ser aprovadas. Então hoje as minhas aprovações em concurso público, elas não vieram apenas do meu estudo, do meu esforço. Elas vieram sim disso, mas não só disso, e eu reconheço isso. Por quê? Porque eu consegui as minhas aprovações de forma muito rápida. E hoje eu vejo que essa não é a realidade, principalmente lá na minha outra rede social, onde eu recebo tantos depoimentos, pessoas que estudam há anos, se esforçam tanto e não conseguem ter essa tão sonhada aprovação. E eu consegui a minha de uma forma muito fácil. E eu vou contar aqui pra vocês, né? A minha primeira aprovação no concurso foi no concurso do Ministério Público da União, no cargo de analista judiciário. Eu estava na faculdade.
E basicamente eu estudei assim, no pós-edital 3 meses, tinha um conhecimento ali de outros concursos que eu já tinha estudado, mas ali no total eu posso dizer que foi uns 6 meses de preparação, 6 a 7. Só que eu estudava de uma forma muito de boa, eu estudava de segunda a sexta, estudava ali 4 horas por dia, porque eu fazia faculdade, fazia estágio, então não tinha muito tempo disponível. E então eu estudava só de segunda a sexta, 4 horas por dia, não estudava sábado, não estudava domingo. E eu consigo reconhecer que eu não estudei todo o edital. Eu reconheço, né, que eu estudei ali, acho que uns 50, 60% do edital, e eu tive a minha primeira aprovação. Eu vejo que ali não foi só estudo, também teve um fator muito importante, que foi o fator da espiritualidade, né, que é o fator da lei da atração. Mas agora vamos, né, falar sobre isso. Como que eu consegui? Por que eu quis contextualizar vocês? Porque eu chegar aqui e falar pra vocês assim, não, eu fiz isso, acho que não faz muito sentido, sabe? A gente tem que contextualizar as coisas pra vocês entenderem, né, como que foi de fato. E quais vão ser esses fatores? Eu posso dizer que o principal, assim, que eu considero, assim, o fator campeão, porque eu acho que uma criação, né, ela é feita de vários fatores, mas o principal fator foi o bem-estar. Quando nós estamos em bem-estar, normalmente nós estamos felizes, leves, nós estamos tranquilos, né? E nesses momentos que a gente tá feliz, que a gente tá leve, que a gente tá tranquilo, as coisas fluem pra gente de uma forma mais fácil. Então, quando a gente tá no rio e a gente tá lutando contra a correnteza, muitas vezes a gente faz muito esforço e a gente não consegue sair do lugar. Ou então a gente até sai do lugar, mas é muito pouco. Né? A gente acaba, é aquela famosa expressão, você nada pra morrer na praia. E quando a gente tá a favor da correnteza, a gente vai andar numa velocidade muito alta e sem esforço. Então, sem esforço, não é que é sem esforço, né? Você vai ter um certo esforço, você tem que estudar. Mas assim, com um esforço bem pequeno, você vai conseguir resultados grandiosos. E o bem-estar, ele é justamente isso, é você nadar a favor da correnteza e não contra a correnteza. E aí muita gente pergunta, tá, beleza, mas como é que eu faço para ter bem-estar? E hoje, analisando ali o meu passado, as minhas experiências com tudo, né? Não apenas com o concurso público, mas com tudo, em geral, eu digo que o nosso bem-estar, ele vem primeiro da estabilidade dos nossos pensamentos. Porque, vamos lá, é um efeito cascata. Tudo começa no pensamento. Se o seu pensamento, ele é um pensamento com crenças negativas, mesmo que elas estejam no seu subconsciente, não no seu consciente, por exemplo, eu não sou capaz, eu não dou conta, as coisas pra mim são muito difíceis, as coisas pros outros são muito fáceis. O Bruce tá bem aqui, gente? Meu Deus do céu. As coisas pros outros são muito fáceis, mas pra mim é muito difícil. Bruce, meu amor, tá querendo comer o celular. As coisas pra mim são muito difíceis, mas pros outros são fáceis, fluem. Se você tem essas crenças dentro de você, que você não é merecedora, que você não é capaz, já falei isso, né? Que você tem essas crenças, né, dentro de si, automaticamente os seus pensamentos são desordenados, né? E os seus sentimentos, eles vão ser negativos, então você vai ficar uma pessoa infeliz, porque dentro de você tem essas crenças, não tem como você ficar feliz com esses pensamentos, com essas crenças. Então você vai ficar infeliz, você vai ficar para baixo. E normalmente a sua infelicidade, né, ela vai gerar aí as suas ações. Como é que vai ser as suas ações? Se você tá infeliz, normalmente você vai procrastinar, você vai empurrar com a barriga, você não vai conseguir se concentrar, você não vai conseguir ter constância. Então, é um efeito cascata. Primeiro vem ali os pensamentos eles vão gerar os seus sentimentos e os sentimentos vão gerar as suas ações. Então, se hoje você quer ter boas ações, né? Se você quer ter sentimentos bons, se você quer ter bem-estar, tudo começa no pensamento. Então você tem que olhar para os seus pensamentos e pensar, como é que estão os meus pensamentos hoje? Como é que tá fluindo? Que eu tô pensando sobre mim, sobre a minha vida, né? Como é que eu estou levando isso? E naquela época, como é que eram os meus pensamentos? E isso falando de uma pessoa que teve os dois lados, tanto pensamentos positivos para concurso quanto negativos sobre o concurso, porque eu já tive aprovações e reprovações. E mesmo depois de ter conseguido ser aprovada, eu tive várias reprovações, porque esse estado é um estado que é difícil você alcançar, mas se você se concentrar e focar, você consegue. E como é que eram os meus pensamentos? Os meus pensamentos eram basicamente um pensamento que você não tem pressa.
A pressa, ela é algo que vai te atrasar. Então, se você falar, nossa, eu preciso passar no concurso para ontem, eu preciso passar, não tem como, eu tenho que passar nesse. Normalmente isso te deixa com sentimentos ruins, te traz, suga o seu bem-estar, a pressa suga seu bem-estar. Então, a primeira coisa, alimente pensamentos do tipo, eu vou passar no concurso na hora que for para ser, no tempo de Deus, no tempo, na sua religião que você acredita aí. Vai ser no tempo dele, né, no tempo do universo, de Deus, não importa no que você acredita. Vai ser, não vou ter pressa, uma hora vai chegar. Pode ser daqui 1 ano, 2, 10, 20 anos, uma hora vai chegar. Não se prenda na pressa, não se prenda em querer as coisas para ontem. Isso vai fazer com que você perca seu bem-estar. E a segunda forma como eu pensava era no sentido de que tinha muita abundância, ou seja, existem muitas provas. Aquela ali não era só a última prova e nem a primeira. Então, assim, se eu não passar nessa, tudo bem, porque vai ter outra e outra e outra e outra. E eu vou continuar fazendo até que em algum momento dê certo. Então, esse pensamento de abundância, de que tipo, não existe só aquela prova, isso também vai te trazer bem-estar. E o terceiro pensamento, que é um pensamento assim de que faz o que está no seu alcance. Por exemplo, muitas vezes a gente se compara muito com os outros. Tipo, fulano tá estudando 10 horas por dia, fulano tá estudando 6 horas, eu só tenho 2 horas para estudar, só tenho 3 horas para estudar. Não se compara, faz o que você é capaz dentro daquilo que você consegue entregar. Sabe? Olha para sua realidade, para a forma como que você está vivendo e pensa, qual que é o que eu posso entregar aqui? Eu posso entregar 1 hora de estudo, 2, 3, 4? O que eu posso entregar de estudo? Isso, beleza. E esse tempo ele é variável. Vai ter dias que você vai conseguir entregar 4 horas, outro dia você vai conseguir entregar 3, outro dia meia hora, não importa. Mas todos os dias eu acordava, eu respirava, eu falava, olha, hoje eu vou entregar o que der. Eu não vou me pressionar, eu não vou ficar me cobrando, eu vou entregar o que der. E aí, quando terminava o final do dia, às vezes eu tinha conseguido estudar muito, né? E eu falava, não, obrigada por esse dia de estudo. E eu fiz o que eu pude e graças a Deus eu pude muito. Mas no outro dia, que às vezes eu tinha conseguido estudar 30 minutos por causa de algum imprevisto, alguma coisa, eu respirava e falava, não, eu fiz o que eu pude. O que eu pude hoje foi 30 minutos e eu fiz o que eu pude. Então eu falava pra minha mente isso, olha, a gente fez o que a gente pôde. Né? Então, amanhã é um novo dia, amanhã eu tento fazer mais, mas hoje eu fiz o que eu pude. Então, esses pensamentos, que são pensamentos que estão mais alinhados com as verdades da vida, que é a abundância do universo, que não existe tempo, né? São pensamentos que estão mais alinhados, portanto, eles te trazem bem-estar. Porque quando a gente está em outros tipos de pensamento, eles vão trazer na gente, ao invés de bem-estar, ansiedade, angústia, depressão. Então, o bem-estar, nesse momento, ele é muito importante. Porque ele vai acelerar os seus resultados. E muitas vezes, a gente, contraintuitivamente, a gente não busca o bem-estar, mas a gente busca muitas vezes a pressa. Tipo assim, eu tenho que estudar muito, eu tenho que estudar mais, eu tenho que passar nesse. E você fica se cobrando, e seus pensamentos são tão acelerados e de tanta cobrança que você às vezes estuda tanto, entrega tanto e você consegue poucos resultados. E aí o motivo pode estar aí, no seu bem-estar. Porque é como se a gente tivesse uma sintonia, né, com o universo. Quando você está com a sua vibração baixa, o universo ele não te consegue te escutar bem. Então é como se você falasse e a sua voz ela saísse com chiado. Ele fala, nossa, mas o que você está me pedindo? Eu não estou conseguindo entender. Tá com chiado. Agora, quando você está em bem-estar, você pede, o universo consegue te entender com clareza. Então ele consegue te entregar exatamente aquilo que você quer. Então foque no seu bem-estar. Foque em se sentir bem. E eu sei que é difícil, né? Porque eu digo isso com lugar de fala, porque eu estudo para concurso, eu sei o quanto é difícil a gente ter bem-estar. E muitas vezes a gente se perde. Então, assim, às vezes eu tô falando aqui e aí parece que é tão fácil, parece que pra mim, né, é fácil, que pra mim eu consigo, né, ter bem-estar todos os dias, mas não é assim que funciona. Eu busco sempre ter o bem-estar, eu sempre quero estar nesse caminho, mas muitas vezes eu passei por vários períodos em que eu não conseguia ter bem-estar, em que eu não conseguia manter, né, meu equilíbrio emocional, e os meus resultados refletiram, né, esse período da minha vida. Então foi como reflexo disso eu tive reprovações, eu tive dificuldade de estudar, de constância, mas o que importa não é a gente ser 100% certinho todos os dias, não é tipo assim, todos os dias eu conseguir ter bem-estar, todos os dias eu ter um dia feliz, um dia leve, não é isso. O que importa é você ter a constância na sua busca. Se você sabe que o bem-estar é importante, busque pelo bem-estar todos os dias.
Busque pelo bem-estar sempre que você puder. Mesmo que um dia você não consiga, mesmo que no outro dia você tá estressado, ou então você perde a paciência, ou então você às vezes tá com uma energia mais para baixo mesmo, entendeu? Então, assim, tá tudo bem um dia você acordar e não tá bem. Isso faz parte, né, da vida, faz parte da nossa caminhada. Mas a gente tem que sempre ter em mente o que a gente quer. A gente tem que sempre ter em mente o que vai trazer resultado, o que a gente quer. Então, beleza, não acordei bem hoje, não se força a ficar bem. Aceita que você não tá bem, respira, fala, não tô bem mesmo. Mas eu sei que amanhã eu vou estar, eu sei que é uma fase que logo, logo vai passar. Então, o mais importante é você não parar de buscar o bem-estar. É você não se acomodar, né? Porque do mesmo jeito que a gente abre frequência para cima, a gente abre para baixo. Então, se você começar a se afundar para baixo, na depressão, na angústia, na ansiedade, você vai só abrindo frequência para baixo. Então, o mais importante aqui é identificar a importância do bem-estar e procurar sempre buscá-lo. Mesmo que você esteja num dia que você não consiga entender o porquê que você não consegue alcançá-lo. É isso, pessoal.